Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Mas você sabe por que ele disse isso? Hoje eu vou te explicar o contexto para você entender exatamente o que Jesus quis ensinar. Esta é a Bíblia Sem Filtro. Esse episódio está lá em Mateus capítulo 9, verso 9 ao 17. Tudo começa quando Jesus chama Mateus, um cobrador de imposto, para segui-lo. Mateus ele vai deixar tudo para trás e vai oferecer um grande banquete em sua casa para Jesus. Ali também estavam muitos publicanos e pecadores, e isso escandalizou os fariseus, porque eles acreditavam que um mestre religioso não deveria se sentar na mesa com esse tipo de pessoa. Depois dessa discussão toda lá, os discípulos de João Batista se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta: por que nós e os fariseus jejuamos tantas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Perceba que o assunto nunca foi vinho, o assunto era jejum e as tradições religiosas. Então Jesus responde dizendo que os convidados do casamento não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. O noivo era o próprio Cristo. Enquanto o Messias estava presente, aquele era um tempo de alegria, porque o reino de Deus havia chegado. Mas Jesus também anuncia que chegaria o dia em que o noivo seria tirado, uma referência à sua morte. Depois disso, os discípulos jejuariam. Exatamente nesse contexto que Jesus faz duas comparações. Ninguém costura o remendo de pano novo em uma roupa velha, e ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Naquela época, os odres eram recipientes feitos de pele de cabra ou de ovelha. Depois eles eram costurados, eram fechados com uma rolha de couro ou de madeira. O vinho novo ele ia continuar fermentando dentro do odre, produzindo gases e aumentar a pressão. Um odre novo ele era flexível, então ele ia suportar essa expansão. Mas se fosse um odre velho, estaria ressecado e endurecido. Quem colocasse vinho novo dentro dele, a pressão da fermentação ia fazer com que o couro se rompesse, a rolha poderia ser expelida e tanto o vinho e quanto o odre seriam perdidos. Jesus, ele usou uma realidade que todos conheciam para ensinar uma verdade espiritual. A nova aliança, ela não cabia dentro do sistema religioso, rígido e tradicional dos fariseus. O problema não era a lei de Deus, mas o coração endurecido daqueles que se recusavam a receber aquilo que Deus estava fazendo. E essa aplicação, ela continua sendo atual. Deus, ele continua derramando vinho novo, mas ele procura corações ensináveis, quebrantados e dispostos a serem transformados pelo poder da palavra. Fiquem com Deus.